Balanço Geral, operação da Polícia Federal e da Receita Federal investiga suspeitos de manipular inspeções fiscais no porto de Suape. Os mandados de busca e apreensão foram realizados aqui no Recife e também no Cabo de Santo Agostinho. Coloca inclusive um trecho aí, repara. Imagens da Polícia Federal aí contando o dinheiro apreendido. Repara a quantidade de dinheiro, hein? Olha a quantidade de dinheiro. Nosso repórter Renato Barros traz detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Renato, muito boa tarde. Oi, Gernan, muito boa tarde para você, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quarta-feira. A Operação Recôndito, que significa escondido, ela foi deflagrada, né, por policiais federais e também auditores da Receita Federal nesta manhã. E aí, 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, eles foram cumpridos nos municípios aqui do Recife e também no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana. E esses mandados de prisão, eles foram cumpridos em casas dos alvos dessa operação realizada nesta quarta-feira. Quem são esses alvos? Um despachante aduaneiro, que é a pessoa que trabalha na liberação de cargas, tanto importadas quanto as que serão exportadas, junto à alfândega. E também um servidor da Receita Federal. Para a gente detalhar um pouquinho mais a respeito dessa operação, vou conversar aqui com o delegado da Polícia Federal, Márcio Tenório, para que ele possa explicar para a gente, delegado, esse trabalho ele foi realizado hoje e muitos elementos já tinham sido constatados para que essa operação ela fosse realizada, não é isso? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Essa operação, a investigação em si, ela se iniciou em 2020, a partir de uma denúncia anônima que chegou à Polícia Federal e concomitantemente chegou também à Receita, a área de corregedoria da Receita, e a partir de então a Polícia Federal, em conjunto com a Receita, passou a investigar a atuação desse grupo, especificamente em relação à questão das liberações de cargas. E aí, para a gente poder detalhar como que se deu essa investigação, foi constatado, né, pela Polícia Federal e também pela Receita Federal uma relação, digamos, suspeita entre esse despachante aduaneiro e também esse servidor da Receita Federal, onde o trabalho desse despachante ele estaria sendo, digamos assim, facilitado. Seria, de certa maneira, desacelerado na fiscalização desses produtos no porto de Suape, principal porto aqui do estado de Pernambuco. E aí, esse trabalho era feito com uma menor intensidade. Para a gente entender qual o tipo de prejuízo que o país, a arrecadação, enfim, acaba sendo afetada, eu vou conversar agora com o auditor fiscal Cristiano José Paes Botelho, que é o porta-voz da... Como o delegado Márcio explicou, foi uma denúncia que chegou concomitantemente à Receita Federal, à Corregedoria da Receita Federal e à Polícia Federal. Daí, de maneira integrada, nós trabalhamos conjuntamente, cada um em sua área de expertise, para chegar à deflagração da operação. Para a gente poder detalhar agora, para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral, foram apreendidos na operação de hoje 2 carros de luxo, joias, Viu aquele bolo de dinheiro, Gernan, que você estava falando agora há pouco? No final das contas, na apuração, isso gerou cerca de R$200 mil em espécie. Além disso, aparelhos celulares e vários documentos foram apreendidos nessa operação que contou com a participação de 20 policiais federais e 10 auditores da Receita. Delegado Márcio Tenório, o que a gente percebe é que realmente uma apreensão vasta, né, com muitos documentos que certamente vão ajudar, não é? Isso era o principal objetivo da operação de hoje. Os mandados foram pedidos com esse propósito de reunir, de amealhar mais, de robustecer o nosso conjunto probatório, que já existe nos autos, tanto que foram deferidas as medidas pelo Poder Judiciário, e o objetivo principal foi esse, reunir o máximo de elementos possíveis para que a gente possa fechar a investigação com a materialidade mais que comprovada. E aí a dúvida que a gente tem é a seguinte, são 2 pessoas, né, que estão sendo investigadas por esses crimes, né, que é esse despachante também, o servidor da Receita Federal, mas agora, diante, né, desses elementos que estão sendo colhidos pelas investigações da Polícia Federal, a suspeita é de que essa dupla, na verdade, não seja uma dupla, seja um trio, seja um quarteto, seja um grupo ainda maior? Exatamente, com um conjunto de documentos e de materiais que a gente apreendeu hoje, é possível que a gente chegue a outros envolvidos que tenham participação nesse esquema propriamente dito.
Então, assim, o objetivo do trabalho, a nosso ver, ainda que não tenha sido fechado completamente, a gente ainda não tem os números finais, porque as equipes estão formalizando as apreensões, a gente acredita que já pode dizer que o resultado foi exitoso. E aí, para a gente poder trazer um pouco mais desse detalhamento, vou chamar mais uma vez o Cristiano aqui, porque a gente está trazendo a parte da concorrência desleal, que isso realmente é bem prejudicial. Mas assim, para que a população ela possa entender bem, Cristiano, a partir do momento que existe esse tipo de concorrência desleal, que o país deixa de arrecadar, isso reflete em tudo, né? No poder de fazer o seguinte, deixa eu aproveitar e chamar mais uma vez aqui o delegado Márcio Tenório, porque é natural, né, que quando uma operação desse porte ela é realizada, que as pessoas investigadas elas estejam na residência, até porque é um trabalho feito de surpresa para que esses documentos eles possam ser colhidos. Houve algum diálogo com essas duas pessoas que estão sendo investigadas, delegado? Sim, a princípio, pelas informações que a gente teve dos chefes das equipes que estiveram nos endereços, alvos das buscas, os destinatários das medidas, eles foram até colaborativos com a investigação, à exceção de um dos alvos, que se recusou, inclusive, a fornecer senha do seu aparelho celular. Então é aquela situação, a partir do momento que há uma negativa como essa, onde a pessoa passa a se recusar, ela apresenta talvez um comportamento relativamente hostil, isso acaba sendo um indício que colabora com a investigação, até porque quem não deve se opor a qualquer tipo de fiscalização. Embora isso aparentemente possa configurar, mas a gente tem que levar em consideração também que ele está exercendo um direito de não dar acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, mas a gente tem outros caminhos para chegar aos dados que nos interessam no aparelho, tanto que os aparelhos foram apreendidos independente do fornecimento dessa senha. A gente sabe que existe, claro, toda a parte de depoimento, da coleta, da intimação para que a pessoa oficialmente fale, né, à autoridade policial, mas em algum diálogo eles se demonstraram surpresos, perguntando do que se tratava. Em relação a um dos alvos, ele se mostrou surpreso, inclusive bastante nervoso, tentou justificar a existência de mais de R$100 mil em espécie em sua casa, como tendo sido recursos amealhados ao longo de sua vida, né? Mas, no geral, todos os investigados se mantiveram em silêncio, não contestaram a execução da medida e, em certa parte, foram colaborativos. Deixa eu chegar aqui mais uma vez no Cristiano, que é o auditor, né, da Receita Federal, para a gente seguir nessa conversa aqui no Balanço Geral dessa quarta-feira. É recorrente a quantidade de denúncias desse tipo de situação na Receita Federal ou é algo que a gente pode citar como um caso isolado, Cristiano? Não, felizmente são casos isolados, o corpo funcional da... Certo, então, obrigado aqui, Cristiano, pela sua participação. Vou finalizar aqui com uma pergunta com o delegado Márcio Tenório, que é a seguinte, delegado, quais são os crimes que essas pessoas podem responder? Eles vão responder pelo crime, os crimes que estão sendo investigados é o de descaminho, né, de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa e passiva. Delegado Márcio Tenório, muito obrigado aqui pela sua participação. Gernan, vou voltar com você no estúdio. Claro, né, PF está nas ruas, está ainda terminando, né, todo o levantamento do que foi feito nessa quarta-feira. E, claro, é um trabalho muito sensível de fiscalização, onde esses produtos, como foi dito, inclusive aqui pelo Cristiano, né, eles não passam por um controle de qualidade. Então, por isso que quando não há uma fiscalização da Receita sobre o que é que tem ali, sobre qual tipo de pagamento de tributo está sendo realizado, aí o prejuízo acaba sendo em um efeito dominó. Essas pessoas seguem sendo investigadas e a PF agora busca saber se tem mais pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Eu volto com você. Ok, Renato, muito obrigado. A Polícia Federal está fazendo a parte dela, a Receita